Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E hoje, de novo, eu gostaria de compartilhar com vocês 2 versículos que eu li hoje de manhã no meu devocional. Nós vamos ler, então, Êxodo 3, versículos 1 e 2, que dizem o seguinte. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, um monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois, embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Esse é um texto bastante conhecido, quando o Senhor fala com Moisés no meio da sarça ardente. A gente sabe também que logo depois veio o chamado de Moisés para liderar o povo, saindo do Egito, indo para a Terra Prometida. Mas hoje, o que me chamou a atenção foi o momento em que Deus se encontra com Moisés, ou como se deu esse encontro. A sarça ardente é algo que geralmente chama a nossa atenção, né? Moisés encontrou ali um arbusto, como diz essa versão, em chamas, que ele não se consumia. Mas eu queria chamar a sua atenção para um outro detalhe que muitas vezes passa desapercebido. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro. Moisés estava trabalhando. Moisés estava fazendo algo que ele fazia todos os dias. Moisés estava numa atividade corriqueira, numa atividade ordinária. Ele estava ali cuidando da sua vida, fazendo o que ele sempre fazia. E foi nesse momento, foi no meio de uma atividade corriqueira ordinária, que Deus se manifestou e o sobrenatural alcançou a vida de Moisés. Eu fiquei pensando, quantas vezes eu perdi a oportunidade de um encontro com Deus porque eu não valorizei as coisas ordinárias ou comuns. Tem um livro muito conhecido hoje que chama Liturgia do Ordinário. E a autora, ela fala a respeito disso, a respeito da gente ter a expectativa de nos encontrarmos com Deus ou de sermos encontrados por Deus nas coisas mais ordinárias. Ela fala sobre a gente realmente permitir que o Senhor não ao menos nos encontre, mas que Ele mude a nossa vida, transforme o nosso caráter enquanto nós lavamos louça, enquanto cuidamos de crianças, enquanto estamos indo para o trabalho. A gente tem muitas vezes uma ideia de que a manifestação de Deus, o sobrenatural, o divino, só acontece em determinadas circunstâncias e em determinados momentos. Só que Deus, ele não se limita à nossa concepção limitada. Deus, ele nos encontra onde ele quer, na hora em que ele quer. Ele fala conosco no meio do trabalho, no meio do trânsito. Se você me conhece, você já me ouviu falar que as experiências de oração mais profundas que eu tive foi uma época em que eu coloquei um propósito que eu iria usar os 15 minutos que eu ia do trabalho para a academia, de carro, e da academia para casa, em oração. Foi o tempo mais frutífero de oração que eu tive. E o Senhor, ele nos encontra no meio do trânsito, ele nos encontra quando estamos fazendo comida, ele nos encontra quando estamos lavando louça, ele nos encontra no meio do nosso trabalho. Sabe por quê? Porque a gente é quem divide o que é sagrado do que é ordinário, comum e às vezes até profano, e acha que o encontro com Deus é só na religiosidade ou naquele momento. Não estou dizendo aqui que não é importante você ter um momento devocional. Tanto é que, como eu falei no começo, esse insight que eu tive foi no meu momento devocional. Mas o que eu tô querendo falar aqui é que a gente não pode perder a oportunidade de encontrar com o Senhor em todos os momentos da nossa vida e de nos permitirmos sermos encontrados pelo Senhor até nos momentos mais improváveis. Que eu e que você tenhamos essa expectativa de que o extraordinário se manifeste nas coisas ordinárias das nossas vidas. Um beijo, eu vejo você semana que vem. Meu pai volta amanhã. Tchau, tchau. Deus abençoe.